Olá, sejam bem-vindos a mais um Onda Tech comigo, Fernanda Vasconcelos, professora de língua portuguesa, e a onda de hoje é identificar o tema de um texto. Vem comigo nessa onda? Bom, identificar o tema de um texto é uma coisa muito importante quando a gente está fazendo uma avaliação, porque vai mexer com o enunciado, com o título e com tudo que está sendo tratado no texto. O tema é a informação mais importante e muitas vezes a gente costuma confundir o tema com o título. Para isso não acontecer, vamos dar algumas dicas aqui para vocês. Para identificar o tema central de um texto, é necessário, primeiro, ler o enunciado. Vocês têm que ter muito cuidado com o que diz o enunciado, com o que é divulgado sobre o que vai falar o texto. O enunciado, ele é isso. Ele antecipa o que é que vai ser tratado no texto. Segundo, retomar o texto. Então, se você tem um texto muito longo, muito grande, daqueles que você começa a ler e você, quando chega na metade do parágrafo, faz, esqueci, preciso voltar. É normal, muitas vezes a gente precisa retomar o texto. Então, por isso que eu sempre aconselho, passa um marcadorzinho de texto, passa uma canetinha colorida naquelas palavras-chave, porque isso vai facilitar muito. Terceiro, analisar o texto. O que é analisar? É você ler com cuidado, ler com precaução, observar as pontuações, observar muitas vezes que as palavras estão em itálico, as palavras estão sublinhadas. Isso traz muitas dicas para o tema do texto. E você reconhecer o assunto. Então, quando você olha um texto e diz assim, eita, isso vai falar sobre uma coisa que eu já tenho uma noção. Então, colabora muito para identificar essa questão do tema central. Vamos ver isso na prática? Relato de viagem. Minha viagem à Turquia, presente que me dei para festejar meu aniversário, foi um dos mais lindos e sensíveis momentos que tive. A Turquia é um país complexo, encruzilhada de inúmeras culturas, e essa foi minha iniciação no Oriente Médio. Cheguei a Istambul com neve e a paisagem da cidade fica ainda mais delicada com suas mesquitas e igrejas bizantinas enfeitadas de neve. Viajar para a Turquia é conhecer um país com paisagens belíssimas, regiões bem diferentes entre si, muita história e um povo afável. A cidade que hoje se chama Istambul já foi Constantinopla e antes Bizâncio. Fundada pelos gregos, pertenceu ao Império Romano, foi conquistada pelos otomanos e depois islamizada. Fiquei encantada com a beleza local e a cidade já me chama para uma próxima viagem e novas emoções. A lamparina, comprada num passeio pelas ruas de Istambul, vai trazer meus próximos desejos. Então a pergunta é: o tema principal abordado no texto. Percebam que o texto ele fala de várias coisas, da viagem, das descobertas, da formação da cidade, do período antigo da história da cidade. Mas qual é o tema principal, o foco, o assunto primeiro a ser tratado no texto? Letra A. São as impressões da autora quanto à viagem à Turquia. Letra B. São as informações históricas sobre as cidades da Turquia. Letra C. São os motivos que levaram a autora à Turquia. Ou letra D. São as informações sobre o tempo e o clima na Turquia. Se vocês repararem bem, todas as alternativas estão presentes no texto de alguma forma. E aí, às vezes, se torna mais difícil a gente descobrir qual é o tema. Então, para eu pensar qual é o tema daí, eu tenho que ver a partir do que todas as outras coisas foram geradas. E se você respondeu
que o tema principal são as impressões da autora quanto à viagem à Turquia, você respondeu certinho, porque a partir dessas impressões é que ela vai trazer informações históricas, vai dizer quais foram os motivos que levaram ela e também vai dar informações sobre o tempo e o clima. Deixo aqui para vocês um QR Code, não tem uma passagem para a Turquia, mas tem jogos para vocês aprenderem brincando. Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau!